Por acaso enlouqueceu? Pergunte a seu filho. Pergunte a ele o que ele fez para me levar ao extremo da loucura. O olhar interrogativo de Noêmia causou imenso transtorno em Romero, sentado no sofá, segurando o queixo dolorido e a boca que sangrava. Responda à sua mãe. Vamos, canalha. Responda à sua mãe. Como Romero nada dissesse, Silas partiu para cima dele novamente e acertou-lhe novo soco, desta vez no olho, que logo foi se tornando roxo. Meu Deus, Silas, pare com isso! Gritou Noêmia, tentando segurar o braço do marido. Ele é seu filho. Ele não é mais meu filho. Não tenho filho viado. Não o estou reconhecendo, Silas. Isso lá é linguagem para usar dentro de casa? Ainda mais diante de sua mulher e de seu filho? Pois não estou falando nenhuma mentira. Romero é um viadinho pederasta bichona. Silas, é isso mesmo. Ele e aquele maricas do Mozart. Não diga isso. Peguei-os hoje, sabe onde, Noêmia? Num cinema, na Cinelândia. Desses só para viados. Passavam um filme pornográfico e sabe de quê? De homens, Noêmia. De homens. Fazendo as coisas mais repulsivas com outros homens. Noêmia recuou aterrada, cobrindo a boca com a mão. Não, não é verdade, contestou atônita. Meu filho não. Eu bem devia ter desconfiado. Sempre agarradinho com Mozart, saindo juntos, dormindo juntos. Como fui estúpido. Ainda cedi minha casa para essa pouca vergonha. Vocês faziam essa nojeira bem debaixo de meu nariz. Um barulho de carro do lado de fora fê-los perceber que Judite estava chegando, e Silas calou-se. Não queria envolver a filha naquilo. Ela abriu a porta vagarosamente e virou-se para dar um último adeus a Alex. Quando entrou em casa, estacou abismada. Nossa! Indignou-se olhando para os pais, sem perceber Romero num canto. O que deu em vocês? Estão com umas caras... Vá para seu quarto, ordenou Silas, e só saia quando eu mandar. Por quê? O que foi que eu fiz? Faça como estou mandando, menina, se não quiser apanhar também. Só então Judite se deu conta de que Romero estava presente, chorando, com o rosto todo machucado. Pronto. Foi o suficiente para desobedecer às ordens do pai. Largou a bolsa sobre a poltrona e correu para ele. Romero assustou-se. O que houve, meu Deus? Quem fez isso com você? Foi Júnior? Ela nem se lembrou de que o pai não queria que ela soubesse do episódio com Júnior, o que deixou Silas ainda mais irado. Romero desobedecera-lhe e contará a ela o que lhe acontecera. Cada vez mais irritado, puxou Judite pelo braço e empurrou-a para o corredor. Para o quarto, já disse, tornou a mandar. Ela não obedeceu. Desvencilhou-se dele e agarrou-se a Romero, respondendo em tom de desafio. Não vou. Meu irmão está ferido. Quero ficar com ele. Silas perdeu de vez as estribeiras. Já não pensava em mais nada. A única coisa que conseguia sentir era a raiva a crescer dentro do peito. Sem raciocinar direito, partiu para cima de Judite e puxou-a pelos cabelos, ignorando os gritos de protesto e angústia de Noêmia. Você vai para o quarto agora! Desbravejou, dando-lhe um tapa no rosto. Aquela cena foi demais, até para Romero. Pela primeira vez em sua vida, conseguiu reagir. Que o pai descontasse nele podia entender, mas bater em Judite era uma injustiça, e ele não iria permitir. Deu um salto, agarrou o braço do pai e torceu-o para trás, gritando entre lágrimas e soluços. Deixe-a em paz, seu monstro! Covarde! Solte-a! Aturdido, Silas largou-a e virou-se para ele. Romero sempre fora um menino franzino, e o pai descarregou sobre ele toda a fúria de seu ódio. Nem Judite nem Noêmia conseguiram impedi-lo. Espancou o filho quase até a morte, só parando quando percebeu que ele estava imóvel no chão. Cachorro! Berrou. Não o quero mais em minha casa, debaixo de meu teto, comendo de minha comida. Isto aqui é lugar de gente direita.
Levante-se e ponha-se daqui para fora. Romero mal conseguia se mexer. O rosto inchado, não enxergava direito. O corpo todo doído, parecia que havia quebrado alguma coisa. Ainda assim, conseguiu se levantar, auxiliado por Noêmia e Judite. Deixem-no, ordenou o pai totalmente irado. Não quero que ninguém o ajude. Na mesma hora, Noêmia soltou-o, chorando desconsolada. Mas Judite não obedeceu. Encarou o pai com um olhar frio e disparou. Se quiser me impedir, vai ter de me espancar também. Silas conteve o ímpeto de esbofeteá-la novamente. Ela era mulher e não ficava bem bater em mulheres, principalmente numa filha. Furioso, correu para a porta e escancarou-a. Apontou o dedo para fora e bradou a plenos pulmões. Muito bem, leve-o daqui. Não quero esse pederasta em minha casa. Judite ainda não sabia qual fora o motivo daquela briga horrenda, mas podia imaginar. Só que aquela não era a hora de perguntar nada. Sustentando-o em seus braços, apanhou a bolsa e saiu com ele para a rua. Foi caminhando até uma transversal, onde havia um orelhão. Amparando Romero, quase desmaiado, tirou uma ficha da carteira e telefonou para Alex, pedindo que fosse buscá-los. Alex havia acabado de entrar em casa quando o telefone tocou. Estranhou ver a família reunida na sala. Mozart, com os olhos inchados de tanto chorar, mas nem teve tempo de perguntar o que estava acontecendo. A voz de Judite ao telefone era grave, e ele foi às pressas a seu encontro. Parou o carro ao lado do orelhão, onde ela disse que estaria, e saltou, abrindo a porta para Romero. O que houve? Perguntou, sem de nada desconfiar. Vamos para o hospital, pediu ela, sem responder à sua pergunta. Judite sentou-se com Romero no banco de trás e pousou a cabeça dele sobre seu ombro, afagando-lhe os cabelos. Ele começou a chorar, envergonhado e dolorido, sentindo os olhares de Alex pelo espelho retrovisor. Não conseguia dizer nada, apenas chorar. No hospital, Romero ainda teve de esperar algum tempo antes de ser atendido. Havia muitas emergências naquele dia, e com poucos médicos, a prioridade era para aqueles que apresentassem perigo de vida. Romero, apesar de seu estado, não corria risco de vida e teve de esperar sua vez. Era dia de plantão de Plínio, o mesmo que o atendera no dia em que fora violentado. Ele não se lembrava do rapaz, porque eram muitas as pessoas que atendia ali, mas tratou-o com o cuidado de sempre. Examinou-o minuciosamente, deu-lhe alguns pontos no rosto e apalpou seu corpo em busca de alguma fratura. Felizmente estava tudo inteiro. As costelas doíam-lhe, mas não havia quebrado nenhuma. Depois de medicado, Plínio colocou-o em observação e foi ao encontro de Judite, que havia acabado de preencher uma ficha no balcão de atendimento. Boa noite, disse ele. Foram vocês que trouxeram o rapazinho? Fomos, doutor. Sou a irmã dele, Judite. Como ele está? Bem, levou uma surra danada, mas vai ficar bom. Ela suspirou aliviada e deixou escapar um desabafo. Graças a Deus. Pode me contar o que aconteceu? Judite não queria dizer que o pai havia espancado o irmão com medo de que ele fosse preso. Por isso, ao dar seu nome na recepção, dissera que Romero fora assaltado e que apanhara do ladrão. E foi exatamente isso que ela repetiu ao médico. Plínio sabia que aquilo não era verdade, mas não era direito insistir. Limitou-se a balançar a cabeça e concluiu, 2 pontos. Ele vai passar umas 2 noites aqui. Depois pode levá-lo. Sorriu com simpatia e foi para dentro atender outros clientes. Judite e Alex, não tendo mais o que fazer, saíram também, e só o que ela pôde dizer-lhe foi que o pai batera em Romero. O motivo não conhecia. Embora ela até pudesse imaginar, tinha medo de compartilhar suas suspeitas com o namorado. Como todo mundo, Alex era preconceituoso com essas coisas de homossexualismo, e Judite não queria se desentender com ele e também não queria que ele se desentendesse com Romero. Capítulo 9. Ainda assustada, Judite entrou em casa.
Despedira-se de Alex da porta e entrou, pensando no que o pai estaria fazendo. Estranhamente, a casa estava toda às escuras. Ela entrou na ponta dos pés e foi espiar o quarto dos pais. Nenhum dos dois estava dormindo, embora fingissem estar. Com cuidado, Judith encostou a porta e dirigiu-se a seu quarto. Despiu-se e foi tomar um banho. Quando voltou, a mãe estava sentada em sua cama, olhos inchados de tanto chorar. Como está seu irmão? Foi logo perguntando aflita. Como a senhora queria que ele estivesse depois daquela surra? O que o médico disse? Ele vai ficar bom? Vai. O doutor disse que não é nada grave, mas Romero vai passar 2 noites no hospital. Noêmia juntou as mãos sobre a boca e cerrou os olhos, e Judith sabia que ela estava rezando. E papai? Indagou assim que a mãe abriu os olhos. Está dormindo, eu acho. Por que não impediu, mãe? Por que deixou que papai fizesse aquilo com Romero? O que eu poderia fazer? Seu pai me proibiu. E a senhora obedece, não é? A tudo que papai fala, a senhora diz amém. É sempre assim. Será que, ao menos uma vez na vida, não podia ter reagido? Não me acuse, Judith. Estou sofrendo muito. Não tanto quanto Romero. Imagine só o que ele deve estar passando naquele hospital. A culpa não é minha. Seu pai é o chefe da família. Ah, e por isso ele pode fazer o que quiser, não é? Até nos matar, se for de sua vontade. Não diga isso. Seu pai é um homem bom. Nota-se. Ele ficou transtornado. Romero tirou-o do sério. Por quê? O que foi que ele fez de tão terrível para provocar essa fúria de papai? Ele não lhe contou? Ele não estava em condições de me contar nada. Noêmia soltou o doloroso suspiro e ciciou. Seu pai não vai gostar. Será que a senhora não pode esquecer papai um momento? Estamos falando de seu filho. Silas não quer que eu conte nada, principalmente a você. Mamãe, deixe de ser medrosa e submissa. O que papai vai fazer contra a senhora? Bater-lhe também? Deus me livre, que seu pai não é homem disso. Ele só bate nos filhos, não é mesmo? Você está sendo injusta, Judith. Seu pai nunca bateu em vocês. O que foi que ele fez com Romero, então? Com Romero foi diferente. Por quê? Porque ele... Bem, ele provocou. Como? O que foi que ele fez? Ele... Ele o quê, mamãe? Pelo amor de Deus, fale logo de uma vez. Noêmia não conseguiu mais segurar aquilo. Começou a chorar e contou tudinho a Judith, do mesmo jeito que Silas lhe havia contado. Judith sentiu imensa angústia. Não que se surpreendesse. No fundo, já esperava por aquilo. Surpreendia-se com o preconceito e a incompreensão do pai, mais ainda com a passividade da mãe. E agora, mãe, o que vamos fazer? Vou rezar para que seu pai o aceite de volta. Talvez possamos levá-lo a um psiquiatra ou algo parecido. Romero está doente. A única doença de Romero é a surra que levou. Mas minha filha, nenhum homem em sã consciência faz o que ele fez com outro homem. A senhora não sabe de nada mesmo, não é, mamãe? Romero é homossexual. Não diga isso, é feio. Feio é o preconceito. Ele é homossexual mesmo. E daí? O que podemos fazer? Foi a escolha dele, não foi? Seu pai jamais vai aceitar uma coisa dessas. Mas a senhora devia aceitar. É mulher, é mãe. Devia ser mais sensível. Romero é meu filho, e eu seria capaz de aceitá-lo de volta, seja ele como for. Mas seu pai já disse que não quer. E a senhora vai aceitar isso? O que posso fazer, Judith? Brigar com ele? Impõe a sua vontade. Silas é o homem, é o chefe desta família. É ele quem paga as contas, quem põe comida dentro de casa. E a senhora é o quê? Sua empregada? Que eu saiba, a senhora trabalha tanto quanto ou mais que ele, cuidando de nós e da casa. Isso sem falar em suas costuras, que contribuem em muito com o sustento da família.
Mas não é direito, Judite. Não posso contrariar meu marido. Pois então convença-o. Convença-o a reconsiderar e aceitar Romero de volta. Ainda que eu conseguisse isso, de que adiantaria? Seu pai nunca mais seria o mesmo com ele. Viveríamos num inferno. Mamãe, acho que a senhora ainda não entendeu a situação. Romero só tem 14 anos, não trabalha, não tem para onde ir. O que espera que ele faça da vida? Não sei, Judite, não sei. Por isso peço a Deus que o ajude. Deus só não vai bastar. Precisamos dar uma forcinha. Não blasfeme, minha filha. Deus pode mais que tudo. Não digo o contrário, mas acho que Deus não quer, Ele mesmo, resolver nossos problemas. Se fosse assim, tudo seria muito fácil. O que Ele quer é que façamos nossas escolhas e tomemos as atitudes certas. Como saber o que é certo ou errado? Seguindo o coração. Não, Judite, sinto muito. Meu coração de mãe está apertado com o futuro que vislumbro para Romero. Ele é meu filho, e ninguém mais do que eu sofre por ele. Mas ele também há de assumir seus erros. Mas que erros? Você não disse que ele é homossexual? Tem de assumir essa escolha também. Que é uma escolha, concordo com a senhora, mas não vejo onde está o erro em seguir seus instintos. Romero não está fazendo mal a ninguém, só a ele mesmo. Não concordo. Se ele está feliz, onde está o mal? Ele não pode estar feliz na situação em que se encontra. Tem razão. Ninguém pode ficar feliz numa cama de hospital todo arrebentado. Foi ele quem causou essa situação. Ah, quer dizer que a culpa é dele por ter apanhado? Se não fosse homossexual, seu pai não teria lhe dado essa surra. Isso não é justificativa. Ser homossexual não é crime nem pecado, mas é feio, é imoral. Em sua concepção, porque na minha não é nada demais. É apenas uma opção, um caminho como outro qualquer. Você tem ideias muito estranhas para uma mocinha de sua idade. É bom que seu pai não a ouça falar assim. Noêmia, era a voz de Silas, chamando do outro quarto. Venha dormir, já é tarde. Judite encarou a mãe com desapontamento. Não adiantava nada discutir com ela. Noêmia não se atrevia a contrariar o marido, ainda que isto significasse a perda dos filhos. Vá, mamãe, vá dormir. Não deixe papai esperando. Ele pode se aborrecer e colocá-la de castigo. Apesar de perceber a ironia nas palavras da filha, Noêmia não respondeu e voltou para seu quarto. Deitou-se ao lado de Silas, que não disse nada. Ele sabia que ela estivera conversando com Judite, vira quando se levantara. Deixara que ela fosse apenas para que ficasse mais calma. Podia compreender sua angústia de mãe, embora não permitisse que ela o contrariasse. Permitira que Judite lhe desse notícias de Romero e esperava que ela parasse de se preocupar com ele. Daquele dia em diante, não tinham mais filho, apenas uma filha. No dia seguinte, logo cedo, Judite telefonou para Alex. Alô, Alex, tudo bem? Será que você pode me levar ao hospital agora de manhã? Quero ver como Romero está passando. Certo, respondeu Alex, sem muito ânimo. Passo aí dentro de meia hora. Alex também já sabia o que havia acontecido. Seus pais lhe contaram tudo. Embora não achasse certo bater em Romero, concordava que ele e Mozart haviam agido errado. Alex era totalmente contra qualquer espécie de homossexualismo, ainda mais em sua família. No carro, ele e Judite iam conversando. Creio que você já sabe o que houve, não sabe? Perguntou ela. Sei sim. Meu pai me contou. E Mozart, como está? Está bem, aparentemente. Seus pais chegam hoje de Brasília para levá-lo. Vocês o mandaram embora? Não exatamente. Mas você há de convir que não foi nada agradável para papai saber que o sobrinho estava metido nessa sem-vergonhice. Por que fala desse jeito? Eles não estavam fazendo nada de mal. Como não? Enfiados num cineminha poeira, só para ficarem de esfregação? Como não é sem-vergonhice? O que você queria que eles fizessem? Que namorassem em praça pública? Ou na praia? Não acredito que você os esteja defendendo.
Estou sim. Tudo bem que o lugar em que foram vistos não era lá muito bem frequentado. Pode ser sujo, nojento, de baixo nível, mas foi a isso que eles tiveram de se sujeitar para fugir do preconceito. Eles queriam estar juntos, e o único lugar em que podiam fazer isso com liberdade, infelizmente, era num cinema suspeito, como aquele. Mas não vejo nada demais no que eles fizeram. Eles são garotos saudáveis, bonitos, inteligentes, e deveriam estar atrás das meninas, onde já se viu dois homens se beijando na boca? E muito me admira você, Judite, concordar com uma esquisitice dessas. Lamento se não penso como você, Alex, mas não vou mudar de opinião só porque você quer. Chegaram ao hospital e calaram-se. Ali naquele momento, Judite teve a certeza de que ela e Alex não iriam muito longe com aquele namoro. Ele deixara bem claro seu pensamento, e ela não concordava com nada do que ele dissera. Tampouco iria se sujeitar à sua vontade só para não o perder. Não era como sua mãe e não queria se tornar submissa a nenhum homem, por mais que o amasse. No hospital foram informados de que Romero melhorara. Era um rapaz forte e estava se recuperando bem. Podemos vê-lo? Perguntou Judite. Podem. Estão no horário de visitas. Romero, de olhos fechados, não percebeu quando eles se aproximaram. Sentiu que o tocavam de leve no ombro e abriu os olhos, encontrando o olhar doce e compreensivo da irmã. Judite, balbuciou, já começando a chorar. Não precisa falar, Romero, tornou ela, afagando-lhe os cabelos. Só quero saber como você está. Bem, foi o que me disseram. Só então percebeu Alex, parado mais atrás. Olá, Alex, cumprimentou. Tudo bem? Tudo bem, e você? Romero fez um gesto com as mãos, indicando que ia mais ou menos. Sentiu-se envergonhado com a presença do namorado da irmã. Imaginava se, àquela altura, todos já não estariam sabendo por que o pai agira daquela forma. Papai lhe contou o que aconteceu? Mamãe contou. Sinto muito, Judite. Não queria magoar você. Magoar-me? Você não me magoou, Romero. Não tenho nada com sua vida. Amo-o e respeito-o pelo que você é, não pelas escolhas que faz. Nesse ponto, Alex pediu licença e saiu. Não queria tomar parte naquela conversa infame. Alex não pensa como você, não é? Afirmou Romero. Não ligue para ele. Não quero causar-lhe problemas, Judite. Se for para brigar com Alex, não precisa mais vir me visitar. Não precisa nem falar comigo se não quiser. Vão entender. Nem pensar. Você é meu irmão e por nada neste mundo eu o abandonaria. Ou Alex me aceita desse jeito, ou pode procurar outra namorada. Você não gosta dele? Gosto. Mas não posso conviver com um homem que não sabe respeitar seus semelhantes. Você é muito especial, Judite, falou ele emocionado. Deveria ter lhe contado há mais tempo. Não pense mais nisso agora, não tem importância. Júnior conseguiu sua vingança, afinal. Acha que foi ele que contou? E quem mais haveria de ser? Foi depois que ele começou a ligar que papai descobriu. Tem razão. Mas que sujeitinho à toa. Sabe se ele ligou de novo? Não sei. Nem perguntei. Espero que agora ele nos deixe em paz. Não pense mais nisso. Ele agora não poderá mais lhe fazer mal. A hora da visita terminou e Judite teve de ir embora. Ficou de voltar mais tarde na hora em que o médico estivesse, para saber quando Romero teria alta. E quando tivesse, o que iria fazer? Para onde iria? Do lado de fora, Alex aguardava-a impaciente. Ao vê-la, franziu o senho e foi saindo apressado. Já dentro do carro, perguntou de má vontade. Por que demorou tanto? Estava conversando com ele. Romero está muito abalado e estou preocupada com seu futuro. Isso não é problema seu. É claro que é. Romero é meu irmão. Mas não há nada que você possa fazer por ele. Seu pai expulsou-o de casa e você não tem como ajudá-lo. É isso que me angustia. O que vai ser de meu irmão?
Pare de se preocupar. Aposto como ele vai saber se virar direitinho. Como assim? O que quer dizer? Ora, Judite, ele já se iniciou nessa vida. Na rua está cheio de pederastas velhos e cheios da grana atrás de um garotinho. Não vai ser difícil para ele. Judite sentiu o sangue ferver e rebateu indignada. O que está dizendo, Alex? Meu irmão não é nenhum marginal. Desculpe-me, Judite, tornou acabrunhado, já arrependido do que dissera. Não foi isso que quis dizer. Mas foi o que insinuou. Você é igualzinho a todo mundo. Só porque existem pessoas que agem de forma diferente, critica e vai logo julgando. Por acaso se acha melhor do que os outros? Não, mas pelo menos não saio por aí transando com homens. Quanto preconceito! Você devia se envergonhar de ser tão preconceituoso. Não é preconceito, não. Se alguém quer ser pederasta, não tenho nada com isso, desde que não seja da minha família. Ah, então o problema é com seu primo. Com meu primo e com meu futuro cunhado. Mozart não é problema, porque os pais estão vindo buscá-lo, e ele vai partir logo para a Áustria. Mas Romero vai ser meu cunhado. Não quero que meus amigos digam que o tio de meus filhos é pederasta. Isso é um disparate. E o que você espera que eu faça? O que qualquer pessoa decente faria numa situação dessas? Afastar-se dele. Você ficou maluco? Romero é meu irmão, é um menino. Meu pai o colocou para fora de casa. Como posso abandoná-lo? Não digo abandonar, mas também não precisa ficar amiguinha dele. Eu não vou ficar amiguinha dele, já sou, sempre fui. Chegaram à porta da casa de Judite. Alex estacionou, puxou o freio de mão e, encarando-a bem fundo nos olhos, confessou. Então, Judite, creio que vai ficar muito difícil para nós. Difícil não, cortou ela, rubra de raiva. Impossível. Saiu batendo a porta e entrou correndo para dentro de casa, sem nem olhar para trás. Estava com raiva de Alex, decepcionada por causa de seu preconceito. Mas foi melhor descobrir como ele era agora. Se descobrisse que ele era tão preconceituoso depois do casamento, o desgosto seria maior. E ela não estava disposta a subjugar seus princípios, aquilo em que acreditava, em nome de ninguém. Para ela, aquele namoro havia terminado ali. Capítulo 10. O telefone tocou e Judite atendeu com agressividade, certa de que ouviria a voz debochada de Júnior do outro lado. Para sua surpresa, porém, não foi Júnior quem ligou, mas Mozart, que sussurrou bem baixinho. Quem fala? É Judite. Mozart, que bom que ligou. Queria mesmo falar com você. Preciso ver Romero. Onde está? Na casa de meus tios. Meus pais chegaram hoje cedo e partiremos amanhã. Mas não posso ir sem falar com Romero. Não sei se será possível. Ele está no hospital. Por favor, leve-me até lá. Não posso ir embora e deixá-lo como se nada tivesse acontecido. Judite considerou por alguns segundos. Podia imaginar o que ele estava sentindo, quanto deveria estar sofrendo. Partir para longe sem se despedir de quem amava deveria ser muito duro. Mas o pai ficaria furioso se soubesse que ela levara Mozart até o hospital. Ou talvez não. O pai renegara Romero, dizia que, dali em diante, não queria mais saber dele, que não tinha mais filho. Se era assim, não se incomodaria se Mozart fosse visitá-lo, nem tomaria conhecimento. E se tomasse, pouco importava. Ele já não tinha mais ascendência sobre Romero mesmo. Está certo, concordou ela finalmente. Mas a hora da visita já passou. Não há nenhum jeito? Bom, eu fiquei de voltar mais tarde para falar com o médico. Quer ir comigo? Quero. Está certo então. Mas não estou prometendo que você possa vê-lo. Vai depender do médico se ele autorizar ou não. Vou arriscar. Bom, vamos nos encontrar mais tarde na porta do hospital. Deu-lhe o endereço. Sabe onde fica? Eu descubro. Muito bem. Espero-o às 8 horas. Não se atrase. Se você se atrasar, entrarei sozinha.
Não se preocupe, não me atrasarei. Desligaram. Judith ficou pensativa, imaginando o que os pais de Mozart teriam dito daquilo tudo. Pelo que ela sabia, eles eram pessoas avançadas e liberais, mas ela não imaginava até onde ia a liberalidade deles. Jantou mais cedo naquela noite e saiu sem falar com ninguém. Não queria ouvir as lamúrias da mãe nem as censuras do pai. O hospital era perto e ela tomou um ônibus. Poucos minutos depois, descia em sua porta. Ainda faltavam 20 minutos para as 8, mas Mozart já estava lá, consultando o relógio a todo instante. Logo que ele a viu, correu ao seu encontro e abraçou-a com efusão, deixando que as lágrimas escorressem de seus olhos. Judith, balbuciou, eu sinto tanto. Eu sei, também sinto. A culpa foi minha. Não diga isso. Foi sim. Romero era um garoto normal até me conhecer. Fui eu que o iniciei nessa vida. Muito me admira ouvir você falar desse jeito. Logo você que sempre teve a mente tão aberta. Jamais poderia imaginar que as coisas chegariam a esse ponto. Ah, se eu não o tivesse seduzido... Não diga besteiras, Mozart. Romero sempre foi desse jeito. Apenas não sabia ou não se aceitava. O que você fez foi tirar-lhe o véu do medo e do preconceito com ele mesmo. Acha mesmo? Não tenho dúvidas. E se quer saber mesmo, acho que quem o despertou para isso não foi nem você, foi o tal de Júnior. Foi depois que ele violentou Romero que ele começou realmente a questionar sua sexualidade. Mas ele ainda resistia. Fui eu quem o desvirtuou. Você apenas o ensinou a ser verdadeiro com seus sentimentos. Isso não é nada demais. Acha isso mesmo? É claro. Não acredito que alguém se torne homossexual ou qualquer outra coisa pela só influência de outro. Não acredito nem que alguém possa se tornar homossexual. Quem é homossexual já nasce assim. As pessoas relutam, não querem se aceitar. Algumas até se casam para não ter de se enfrentar. Até que um dia acontece alguma coisa que as coloca diante de si mesmas, e elas são impelidas a reconhecer suas tendências, a se aceitar do jeito que são. Muitas não conseguem e vivem cheias de conflitos. Acho que é a maioria. Todo mundo tem medo do preconceito. É verdade. O preconceito é uma chaga na humanidade. O preconceito destrói uma pessoa, Judith. Veja só o que fez a Romero. Acho que quem se destruiu mais foi meu pai. A incompreensão traz o desassossego, a raiva que consome, o medo que o transformou numa pessoa superficial e amarga. Você é tão diferente de todo mundo. Romero tem muita sorte de ter uma irmã como você. Sei que sou um pouco diferente, mas é que não consigo ver os erros que as pessoas costumam apontar nos outros. Observo as diferenças de comportamento, de gostos, de ideais. E isso, para mim, é natural, faz parte da vida. Mas não consigo ver essas diferenças como aberração, apenas como diversificações no jeito de viver, sentir e pensar. E daí? Somos todos seres humanos, não somos? As coisas estão aí, não estão? Se estão, é para serem experienciadas. Se não, Deus, que é muito inteligente, jamais as colocaria no mundo. É uma maneira, no mínimo, inusitada de ver as coisas. É porque todo mundo complica tudo. Sabe, Mozart, eu acredito muito em Deus. Não nesse Deus vingativo e punitivo que todo mundo prega por aí, mas num Deus de amor e compreensão, numa força inteligente que criou o mundo e tudo que está nele. E Deus não erra nunca, não é mesmo? Se não erra, por que então pensar que ser homossexual é um erro? Pois não foi Deus quem fez o homem e permitiu que ele conhecesse a homossexualidade? Não sei. Talvez as pessoas achem que o homossexual se desvirtuou dos ensinamentos de Deus. Só se desvirtua dos ensinamentos de Deus quem não consegue amar. Para mim, a única lei que é eterna e verdadeira
É a lei do amor. A partir daí, tudo o mais é consequência. Quem ama compreende, ajuda, não critica, não rouba, não inveja, não mata, não fala mal. E isso, para mim, é o que conta no ser humano. Não importa se homem ou mulher, hétero ou homossexual, branco ou negro, rico ou pobre. Cada um vive o que tem de viver, e ninguém vive de forma errada. Vive o que precisa. E o que precisamos é sempre o melhor para nós. E o melhor, seja o que for, é o que vem para nossas vidas. Nossa, Judite, de onde tirou essas ideias? Das reflexões que faço sobre a vida. Bom, mas deixemos essas considerações para outro dia. Viemos ver Romero. Vamos entrar? Entraram juntos e Judite dirigiu-se à mocinha da recepção. Gostaria de falar com o Dr. Plínio Portela, por favor. A recepcionista consultou uma prancheta e respondeu com voz mecânica. O Dr. Plínio está na emergência. Vocês podem ir por esse corredor e virar à direita no final. Perguntem por ele à recepcionista de lá. Obrigada. Afastaram-se e foram para o local indicado. Por sorte, quando eles chegaram, Plínio estava no corredor, dando orientações a um casal. Os dois se puseram um pouco mais atrás. Logo que ele terminou, reconheceu Judite e cumprimentou-a. Como vai, Judite? O senhor se lembra de mim? Como não? É a irmã daquele rapazinho, Romero, não é mesmo? Sou eu mesma. Puxa, doutor, que bom que se lembrou de mim. Gostaria muito de falar com o senhor. Você deu sorte. O movimento hoje está fraco. Vamos por aqui, para meu consultório. Mozart olhou para Judite com um olhar de súplica e ela indagou. Doutor, será que meu amigo aqui não poderia dar uma palavrinha com Romero? O horário de visitas já acabou. Eu sei, interveio Mozart já agoniado. Mas é que eu vou viajar para Brasília amanhã. De lá parto para a Áustria e não sei quando poderei ver Romero novamente. Plínio compreendeu. Era um homem vivido e de uma sensibilidade extrema. Piscou o olho para Mozart e respondeu em tom amistoso. Bom, creio que não fará mal se você der apenas uma palavrinha com ele. Chamou a enfermeira de plantão e deu autorização para que Mozart entrasse, seguindo com Judite para seu consultório particular. Mozart entrou na enfermaria com todo o cuidado. Não queria perturbar os doentes. A enfermeira conduziu-o até o leito que Romero ocupava, e ele se aproximou. O rapaz dormia e ressonava, e Mozart sentiu a garganta estrangular. Já o amava sinceramente e sentiria muito sua falta. Contudo, não tinham como permanecer juntos naquele momento. Os dois eram menores de idade, não trabalhavam, não tinham onde viver. Mozart sabia que muitos homossexuais caíam na marginalidade por causa do preconceito. Não tendo um começo de vida sólido, seria difícil arranjar um emprego que os sustentasse. E mesmo que achassem, teriam de viver de forma obscura, escondendo-se, ocultando seus sentimentos, policiando gestos e palavras, tudo para que ninguém descobrisse a verdade sobre eles e os discriminasse. Era uma vida muito ingrata e injusta, mas era a vida que a sociedade lhes oferecia. Por isso, Mozart sabia que era preciso vencer. Concluiria seus estudos de piano e retornaria ao Brasil triunfante, como grande pianista. Enquanto isso, esperava que Romero fizesse uma faculdade, mas agora não sabia se ele conseguiria. Seu futuro era incerto, o que quase fez Mozart desistir de seus planos. Os pais, porém, não permitiriam. Não porque era homossexual, porque já desconfiavam e aceitaram bem, mas porque não queriam que o filho sofresse com o preconceito. Queriam prepará-lo para a vida e para seus dissabores, a fim de que Mozart tivesse condições de se sustentar e viver sem precisar se humilhar diante de ninguém. Mozart ficou parado observando Romero. Este, como que sentindo sua presença, abriu os olhos lentamente e sorriu. Ergueu o corpo na cama e abraçou o amigo. Mozart gemeu. Pensei que nunca mais fosse vê-lo.
Não poderia partir sem ver você. Já vai embora? Tenho de ir. Meus tios ligaram para meus pais e eles vieram me buscar. Tio Clovis não me quer mais aqui. Entendo. Vai logo para a Europa? Assim que as férias terminarem. Papai está providenciando minha ida antes do programado, para me tirar desta situação. Seus pais ficaram zangados com você. Não, ficaram chateados por causa de meus tios. Eles não compreendem, e meus pais não querem desrespeitá-los. Como o invejo. Ah, se meus pais fossem assim! Você tem Judite, ela é uma moça maravilhosa. É verdade, não há ninguém igual a Judite. Pena que Alex não pense assim. Só espero que eles não se desentendam por causa disso. Embora Judite não tivesse dito nada, Mozart sabia que ela e Alex haviam brigado porque o primo os acusara de serem os responsáveis pelo rompimento do namoro. Não contou nada a Romero. Ele já estava muito abalado e saber que a irmã havia terminado com Alex só serviria para transtorná-lo ainda mais, impondo-lhe uma culpa que, absolutamente, ele não tinha. Ela não veio? Indagou Romero, passando os olhos pela enfermaria. Está lá fora, conversando com o médico. Nesse ponto, Romero não o aguentou mais. Estava tentando ser forte, mas a notícia da breve partida de Mozart causou-lhe imensa tristeza. Só havia duas pessoas no mundo que ele amava e em quem podia confiar: Judite e Mozart. Mozart ia embora e Judite precisava viver sua vida. O que seria dele dali para a frente? Vou me sentir tão só, desabafou. O que será de mim, Mozart? Nada mudou em nossos planos. Apenas temos de antecipar algumas coisas. Eu vou mais cedo para a Áustria e você também vai ter de se virar. Mas como? O que poderei fazer? Meu pai não me quer mais em casa. Como viverei? Mozart engoliu em seco. Sabia que Silas não voltaria atrás em sua palavra, o que talvez até fosse melhor. Se aceitasse Romero de volta, na certa exigiria que ele se enquadrasse em seus padrões, impondo-lhe verdadeira tortura mental. Você tem de ser forte e corajoso. Arrume um emprego e continue estudando. Tente se formar. Disso vai depender todo o nosso futuro. Você fala sério, Mozart? Vai mesmo voltar para me buscar? Só não volto se você não quiser. Abaixou-se rapidamente e deu-lhe um beijo discreto nos lábios, acrescentando bem baixinho: vou lhe mandar algum dinheiro da Europa para ajudar nas despesas. Ninguém precisa saber. Como? Deixe comigo que darei um jeito. Judite pode nos ajudar. A vontade de Romero era atirar-se nos braços de Mozart, mas conseguiu controlar-se. Apesar do horror da situação, nem tudo estava perdido. Mozart parecia sincero ao dizer que voltaria para buscá-lo. E por que não voltaria? Então os dois não se amavam? Discretamente, Romero apanhou a mão de Mozart e beijou-a, molhando-a com suas lágrimas sentidas. Eu amo você, balbuciou. Sempre. Mozart não respondeu. Estava por demais emocionado para conseguir falar. Sentiu que os olhos também se enchiam de lágrimas e apertou a mão de Romero, dizendo-lhe com o olhar quanto o amava também.